Bem, então a última aula, né, a primeira parte, perdão, a primeira parte de hoje então foi circuitos em série, tá? Eu vou iniciar agora circuitos em paralelo. Tranquilos? Agora vamos passar para a segunda partezinha aí, como que seria o circuito em paralelo. Beleza. Mas é mais fácil visualizar aqui, ó, tá? Aí eu vou já preparei para vocês aqui. Eu fui lá e peguei um exemplo das três lâmpadas ligadas em paralelo. Só que aqui eu comecei a elaborar um pouco mais. Como assim? Eu coloquei uma chave em cada lâmpada, tá? Coloquei um amperímetro para medir a corrente, a energia que passa em apenas uma lâmpada, se eu quiser, tá? Então eu coloquei um medidor de corrente para cada um e coloquei um aqui fora. O daqui de fora tá pegando, tá? A energia que sai total aqui da bateria. Eu tenho uma chave que pode fechar o circuito todo, ou abrir, né? Eu tenho três baterias. Eu tenho um amperímetro que mede a corrente total, tá ok? E tenho um para cada lâmpada, se eu quiser descobrir quanto que passa em cada uma. Como as lâmpadas são idênticas, você falar comigo que, por exemplo, tem 3 amperes aqui, ó, no total, eu vou fazer o quê? Vai, cara, 3 lâmpadas são iguais, 3 amperes, 1 ampere para cada. Se saiu, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Como se fosse três elétrons, só para ficar mais fácil, né? Eu sei que é carga. Três elétrons passaram aqui, eu registrei. Beleza? Aí, como ele chega aqui, ó, o elétron chegou aqui, ele fala assim, olha, eu tenho a mesma dificuldade que é para passar aqui, que tem 10 ohms aqui me esperando. Aqui no meio tem 10 ohms me esperando. E aqui embaixo tem 10 ohms me esperando. A dificuldade é a mesma, então cada elétron vai para um lugar diferente. Eu tenho três elétrons, chega aqui, um vai lá para cima, um passa no meio, outro passa aqui embaixo. Eles juntam de novo aqui, ó, né, nesse trevo aqui, nessa encruzilhada aqui. E beleza, juntos vão embora, né? Passa aqui e tal, bonitinha, tá na bateria. Recarrega e começa tudo de novo, tá? Então isso aqui é esse circuito que está esquematizado aqui, ó, tá? Só que eu acho que aqui é o esquema, fica mais difícil de visualizar. São três lâmpadas. Olha como é que as coisas ficaram mais elaboradas. Antes eu tinha um circuito em série. Se eu desligasse uma lâmpada, como não há outro caminho para a lâmpada, para a energia passar, se uma lâmpada queimar, se eu fechasse o caminho de uma lâmpada, automaticamente não passava energia em lugar nenhum. Porque o elétron não é bobo, não. Ele põe a carinha dele aqui. Se ele vê que o caminho está ali para ele voltar para o polo positivo, ele vai. Se ele vê que não tem, ele não sai do lugar. Tá? É meio assim. Beleza. Então o que, que acontece? Então tá aí. Vou ficar no aplicativo. Aí eu de propósito eu fiz o quê? Coloquei uma chave para cada um. Então vamos lá. Quando eu ligar isso aqui, vai sair os 9 volts do mesmo jeito, que as baterias estão do mesmo jeito. 27 volts, 27. 999. Beleza. Só para medir mesmo, tá? Aí eu vou ligar esse negócio. Se eu ligar essa chave geral aqui, ó, tá? Nada acontece. Por quê? O elétron bate a carinha aqui e fala, uai, não dá para passar aqui, nem no meio, nem lá em cima, tá tudo aberto. Então não sai. Se você fechar um caminho, ótimo. Ele vê que tem possibilidade de passar por lá e ele vai. E ele vai com a energia toda para ele, olha só. Né? Por quê? Porque não tem opção de passar nas outras lâmpadas. Então esse brilho que você está vendo aqui, ó, é só de uma lâmpada, tá? E os 2,7 amperes que saíram aqui, gente, ó, que estão passando aqui, saindo da bateria, estão passando exclusivamente pela lâmpada de baixo. Até aí tudo bem? Tudo, galera? Tudo. Beleza. Qualquer coisa é só falar. E aí depois eu vou para a prática para fazer como é que faz, para ver como é que faz a continha. Se eu acender essa lâmpada aqui, ó, a do meio, agora o elétron já chega aqui, ele tem, opa, eu tenho que dividir. Eu tenho que dividir, tem que passar, né? Só que ele já tem a opção de passar nas duas. Só que ó, o que, que aconteceu? Dobraram a corrente, porque agora eu tenho duas lâmpadas para acender.
Então dobrou a corrente. Antes eu tinha 27, né? Abri essa chave aqui, ó. Eu tinha 2.7. Beleza, passado 2.7 lá. Ótimo. Agora, cada lâmpada precisa de 2.7, pelo que eu estou vendo, né? Ótimo. Beleza. Quando eu ligo a do meio, ela precisa de mais 2.7. Então ela pede para o sistema, bom, manda 2.7 a mais aí porque acenderam a lâmpada a mais. Isso a CEMIG fica até feliz lá quando você acende uma coisa a mais. Porque no seu padrão aumenta o fluxo de elétrons. Beleza? Aí você vai lá e liga a terceira lâmpada. Agora sim, as três estão ligadas. Cada uma delas precisa de 2.7. Então aqui está passando 3 vezes 2.7. 8.10 amperes. Certo? Então está saindo muito elétron daqui. Tá? Você vê que parece que aqui é até mais rápido. Quando chega aqui, divide igualmente. Por que dividiu igualmente? Vai ser sempre assim? Não. Aqui só dividiu igualmente. Por quê? Porque tem 10 ohms aqui em cima, no meio tem 10 e aqui tem 10. Tá ok? Ah, cara, se lá em cima tivesse 100 ohms. Nossa, que visão do inferno, né? Se tivesse 100 ohms aqui em cima. Bem, a resistência seria maior, tá? Então, menor corrente passaria lá, tá? Menos elétrons passariam por lá, tá ok? Então, o que que acontece? É, teria, vamos supor, talvez 2.7 aqui, 2.7 aqui, e lá, como eu aumentei 10 vezes, passaria uma corrente menor, tá? 10 vezes menor, ok? Mas a gente deixa as continhas para depois. Mas passaria menos corrente, por quê? Porque tem uma resistência maior. Teria 100, hipoteticamente, né? 100 ohms aqui, beleza? Então, como são todas idênticas, a corrente é a mesma para todo mundo. Então, isso aqui é uma característica do circuito em paralelo. A corrente é a mesma quando a resistência é a mesma, né? Lógico. Aqui é a corrente total. Então, a corrente total ela é a soma das três correntes aqui, ó. Beleza? Gente, no circuito anterior, quem que eu somava? Era a voltagem, igual eu fiz aqui, ó. Quando está em série, perdi meu mouse. Ah, tá. Quando está em série, eu somo. Olha só. Uma bateria só é 9, né? Duas são 18 e as três são 27. Ok? Quando está em série. Mas quando está aqui uma do lado da outra, a gente chama circuito em paralelo. Mas eu não queria que você ficasse com essa ideia. Ah, tem que estar um do lado do outro, cara? Não. Vamos guardar uma coisa que é infalível, tá? A corrente tem que dividir para passar lá? Tem, então é paralelo, tá? Então é paralelo. Vocês vão ver que vai aparecer uns desenhos do material de vocês aí, bem diferentes. É umas coisas que você custa identificar se está em série ou se está em paralelo. Vendo aqui separado é fácil. Quando mistura e desenha diferente, aí complica. Então, para não acontecer isso, uma dica infalível. A corrente dividiu para passar lá? Então está em série, está em paralelo, tá? Ou então a corrente juntou depois que passou lá? Então está em paralelo. Paralelo significa não estar necessariamente um do lado do outro, não. Paralelo significa você dar mais de uma opção para corrente. Beleza? Então, principal característica, a corrente total é a soma das correntes individuais. Tá? Gente, olha só. Quando, isso é pergunta de prova. Quando eu tenho três lâmpadas aqui, vocês vão ver que vai bater demais nessa tecla. Tem três lâmpadas. Imagina aí na sua casa. Quando você apaga uma lâmpada, desliga lá no interruptor uma lâmpada, abrir a chave aqui, ó. Beleza, zerou lá o amperímetro, não tá passando lá. Ô, gente, o brilho das outras duas, o brilho mudou, né? Perguntinha para vocês. O brilho das outras, as outras passaram a consumir mais. Continua saindo a mesma quantidade de elétrons aqui embaixo, tá? Já pensou se continuasse? Olha, você viu aqui que não. Quando eu abri isso aqui, ó, automaticamente reduziu. 8.10 menos 2.7 caiu para 5.40. Reduziu. Por quê? Não precisa mais. Tem uma lâmpada que está apagada. Já pensou se continuasse o consumo? É muito comum o pessoal falar, não, tinha 8.10, agora passa metade de um lado, metade da outra. Só tem duas ligadas, nem pensar.
Se passar mais de 2,7 nessa lâmpada aqui, ela queima, tá? Ela queima, é energia demais para ela, tá? Então o máximo que vai passar em cada uma é 2,7. E outra coisa que não faz sentido, galera. Se continuasse saindo a mesma quantidade de elétrons aqui, ó, ué, então a CEMIG fala assim, maravilha, amigo. Se você vai deixar uma lâmpada ligada ou duas, o problema é seu, mas eu vou te cobrar pelas 10 que tem na sua casa, né? Então não faz sentido. Então tá aí. Se eu abrir uma segunda lâmpada, né? Eu já não preciso que passe energia lá mais, né? Tá vendo? Até diminuiu o ritmo, diminuiu o trânsito, tá mais tranquilo aqui. Eu só preciso de 2,7, que agora só tem uma lâmpada ligada e automaticamente, né? A minha corrente total passa 2,7. Tranquilos? Concorda com isso aí? Então, a minha bateria eu não mexi, não falei da minha bateria. Fiz uma análise rapidinho aqui, como que seria, tá? Agora, eu só não falei uma coisa, galera. Duas, na verdade. Uma, como que eu faço para calcular a resistência quando é desse jeito? Três coisas. Como que faz para calcular essa resistência, tá? Qual que é a voltagem em cada uma delas, né? Porque lá no circuito em paralelo, em série, perdão, eu estou no paralelo, né? Lá no circuito em série, eu descobri que o total era 27 volts, mas cada lâmpada tinha 9 certinho. Cada uma ficava com 9. Aí eu vou analisar aqui quanto que cada uma fica. E já deu para perceber que a sua casa tem é paralelo, né? Porque você liga uma lâmpada, não interfere absolutamente nada na outra, gasta mais energia no total, né? Lógico, tá aqui 5,4 já. Liguei a outra lâmpada, a mesma coisa, né? Já gastei o triplo, né? 8,10, entendeu? Mas uma lâmpada não interfere na outra. E se uma lâmpada queimar, ó, problema dela. Só não passa energia lá. Porque o elétrico fala, oh, beleza, não dá para passar lá, não, vou passar nas outras duas. E uma quantidade nem sai da bateria, porque não precisa dela mais. As outras que precisam sair, saem e vai embora. Se abrir essa daqui de baixo, mesma coisa. Ainda há a possibilidade de passar lá em cima. Essa é a grande vantagem do paralelo. Por isso que na nossa casa nós usamos o paralelo. Porque é tudo independente. Se minha geladeira pifar ali, o resto da casa está funcionando, beleza. Se uma lâmpada queimar, o resto da casa está funcionando, beleza. São todas independentes. O elétrico consegue sair do padrão e ir lá acender a lâmpada do banheiro sem nenhuma interferência, certo? Então essa é uma grande vantagem, tá? Agora eu vou medir a voltagem de cada uma delas, né? Eu medi a corrente de cada uma delas. Eu vou ensinar a calcular depois, usando a fórmula. E vou medir a voltagem. A voltagem total que sai da bateria, 27. Vou arredondar, né? Aqui tá nessa lâmpadazinha só. Só nessa daqui, ó. 27 também. Ó. Aqui tá aqui em cima, na do meio. Eu estou medindo a energia antes e depois. É como se eu estivesse olhando aqui para esses elétrons aqui e falasse, opa, quanto vocês estão passando com energia aqui? Com quanto? Vamos saber quanto que está ficando lá, tá? Então, também é 27. Beleza, a de cima não poderia ser diferente, 27. Mas calma aí. Observe o jeito de ligar, gente. O jeito que a ligação é feita. Eu pego um lado da lâmpada, um lado da lâmpada, ligo todo mundo na onde? No polo positivo da bateria. Eu pego o outro lado e ligo no polo negativo da lâmpada, da pilha. Então, ou seja, eu liguei todo mundo do lado negativo e liguei todo mundo do outro lado aqui. Ou seja, tá todo mundo aqui, ó, resumindo, eu juntei os fios e liguei no mesmo lugar. Aqui eu juntei os fios e liguei no mesmo lugar. Então, outra característica tem a mesma voltagem. As voltagens são iguais aqui. Então, no circuito anterior, né, eu cheguei à conclusão que a corrente era a mesma, tá? Calma aí, Carlos, como assim a corrente era a mesma? Aqui você está vendo que tem 8,10, tá? Então, a corrente dividiu. Então, ela não é a mesma, ela sai o triplo aqui, depois divide lá, certo?
Beleza. Aí lá no outro você percebeu que a corrente era a mesma. Aqui quem é o mesmo é a voltagem. Faz sentido? Lembra da sua casa? Sua casa é isso aqui, ó. Cada tomada da sua casa é 110. Todas as tomadas são iguais. Não tem nenhuma tomada na sua casa que seja diferente, assim, né? Em tese, né? Tem casa que tem, né? Mas eu falo assim, se você escolheu que sua casa é 110, todas as tomadas são 110. Se você escolheu que sua casa é 220, todas são 220. Ou às vezes você escolheu alternar entre algumas tomadas são 110, outras são 220, beleza. Mas você pode ter na sua casa as tomadas todas iguais se você quiser. O que não é possível na outra associação. Essa daqui, só essa daqui que permite. Então, você puxa o fio lá do padrão, quando chega dentro da sua casa, você sai dividindo ele para ir lá e ligar cada um dos instrumentos. Tranquilo? Bem, então vamos para formalizar isso aí. Como que é a continha disso aí? Eu descobri que lá no insere basta somar a resistência. E aqui? Tá? São poucas as fórmulas. Isso aqui vocês vão fazer de letra. Vão fazer de cabeça essa continha aqui. O outro vocês já fazem, né? Que é só somar. Né? Vamos lá, caneta. E aqui, beleza. Características. Vou descer do lado de cada do negócio. Ó. Tá ligado em paralelo agora. O que são iguais? As tensões. Por quê? Porque todo mundo foi ligado do lado negativo. Eu já vou começar a explicar melhor isso aqui. O lado negativo é o de menor energia, como se fosse 0 volts. Então, se não tem nada entre os pontos, esse ponto aqui. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Daqui para cá não tem nada entre eles, então não mudou nada. E aqui também, não mudou nada. Então, do lado de cá eu tenho 0 volts, 0 volts, 0 volts. E o outro lado da bateria é o de maior energia. Então, o outro pino que é 27 volts. Estou dando um exemplo aí. Então, quer dizer que na tomada da minha casa, se ela é 110, um pino é 0, que é o negativo, e o outro é 110. É. Se eu pegar no pino de 0, eu não tomo choque. Não. Você também é 0. Você está ligado no chão. Todo mundo está ligado no chão, é 0. Mas se eu errar, é lógico que você não vai fazer isso. Se eu errar e pegar no outro pino é 110, aí eu tomo choque, porque eu sou 0 e ele é 110. Então os elétrons vêm para o meu corpo, certo? Então do lado de cá, eu vou chamar esse lado aqui de B. E eu posso sair chamando, ó. Desde que não tenha nada entre os pontos, eu posso chamar. O lado de cá é 27. Por isso que eu falo que tem uma diferença de energia. O que é a diferença de energia? Uma diferença de energia entre A e B de 27 volts. Tá? Agora, de A para B, o que aconteceu? Os elétrons, né, perderam 27 volts, 27 joules de energia. Aqui, mais 27 joules. E assim por diante. Aqui perderam mais 27 joules. Certo? Então, a voltagem é a mesma. Voltagem total é a mesma da lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3. Então, a voltagem 1 é igual à voltagem 2, que é igual à voltagem 3. Foi o que ele falou aqui, ó, igual as tensões em cada um. E a corrente? A corrente total, vocês viram lá que a corrente total, ela é a soma das correntes que passam em cada um dos circuitos, em cada uma das lâmpadas, tá? Então tá aí. Quem vê, ri. O que é corrente? Corrente é voltagem dividido pelo R. Só passar o R dividindo aqui. Então tá, gente. Já reuni tudo que eu precisava, tá? A voltagem é a mesma em todos os pontos. Tá ok? A corrente é a soma. Essa daqui é a minha formulazinha que eu sempre vou usar a vida toda. Tá? E agora eu vou fazer minhas contas. Só para deduzir, eu vou sair daqui, ó. Corrente total. O que é corrente? Corrente total é a voltagem total dividido pelo R. Aqui, ó. Quem que é a corrente 1? Ah, é a voltagem só do 1
dividido pela resistência só do 1. E assim por diante. 2 dividido só pela 2 e 3 dividido só pela 3. Como as voltagens são todas iguais, eu posso cortar. Se eu posso cortar, o que sobrou? 1 sobre R é igual a 1 sobre R2. Opa, 1, né? Esse aqui é o R total, tá, gente? Esse aqui é o R1 mais o R2 mais o R3. Gente, em série eu somo normal. Aqui eu somo o inverso, tá? Eu somo o inverso. Tá certo? Beleza? Lembra um pouquinho a fórmulazinha lá de óptica, né? Que era 1 sobre F mais 1. Aqui eu tenho que tirar mínimo do mesmo jeito. Gente, então veja bem. Aqui, 27. Lembra que é a mesma lâmpada do exemplo anterior? 10 ohms, 10 ohms e 10 ohms. Tá? Como que eu faço para descobrir a resistência total? Resistência total vai ser 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Né? Tirou o mínimo aí, vai ser 10. 10 por 10, 3. Multiplicando cruzado, eu cheguei à conclusão que... Deus do céu, vamos lá. Multiplicando cruzado aqui, eu cheguei aqui. A conclusão é que minha resistência total é 10 dividido por 3 ohms. Ó, fracionei os ohms aí. Ok? Então, tá aqui, ó. Ô, gente, por favor, tudo bem aí? Tudo bem? Então, eu já falei que tem de mais Tudo bem. importante em elétrica. Tá, gente? Beleza, obrigado aí. O que mais importante em elétrica? Eu peguei lá agora, antes, quando tá tudo em série, eu somo. Quando tá tudo em paralelo, eu somo, só que o inverso. Tá ok? Aí vocês observaram que eu peguei aqui, olha só, como elas são todas iguais, não foi a mesma coisa que pegar uma e dividir pelo tanto que tem? 3. Então vamos aos macetes agora. As dicas, não gosto de falar macete. As dicas. Resistência equivalente. Quando as resistências forem idênticas, você vai pegar uma e dividir pelo tanto que tem. Ok? Quando elas forem idênticas, tá? Quando elas forem diferentes. Bem, quando elas forem diferentes, você pode, se você achar mais fácil, fazer o produto delas, tá? Dividido pela soma. Eu acho que é mais fácil. Dividido pela soma. Beleza? Mas eu acho que só isso aqui já vai ajudar bastante. Ó. Beleza? Tranquilos? Tranquilos, né? Beleza, então. Resumindo, então. Resumindo, eu tenho, até o presente momento, dúvidas, deixa eu só voltar aqui rapidinho uma coisa aqui que eu acho que eu não gravei não. Então, o que eu fiz foi rever o cálculo lá do meu aplicativo, tá? O 8.10, que é a corrente total e a corrente de cada um dos meus das minhas lâmpadas aqui. Aí eu fui, tinha deduzido já que a minha resistência equivalente era a soma dos inversos, ok? Então fui lá e fiz as contas bonitinhas, achei 10 sobre 3. Eu poderia ter resumido a nossa história aqui, como são todas iguais, basta pegar uma e dividir por 3. Joguei o VRI e achei uma corrente total de 8.10, como eu havia achado lá no meu circuito. Beleza. Esse 1,10 significa 8,10 coulombs, que é uma carga, por segundo. Então, é uma forma de você converter um certo número de elétrons aqui em carga. Ótimo. Então, significa que sai uma carga daqui e volta, sai um certo número de elétrons aqui do polo positivo, lotado de energia, 27 volts, vai deixando um pouquinho em cada uma.
em cada uma das lâmpadas. Junta esse número de elétrons de novo, zerado, 0 volts, e volta para minha bateria. Beleza? Tranquilos? Então, a corrente que passa em cada um está aqui. Corrente total, só joguei no VRI para descobrir aqui. Tranquilos? Beleza? Espero não ter cortado muito aí. Então, ótimo. Agora eu vou começar a resolver os exercícios referente a esse conteúdo aqui. Tá certo? Esse aqui já é um circuito misto. Tranquilos? Então, vamos resolver isso aí, que aí eu vi o em série, em paralelo e misturado, que são os dois. Tá? Mas vocês estão enxergando os dois aí? Vamos ver se a gente enxerga os dois aqui. Tem uma bateria de 3 volts, uma chave que eu posso ligar ela aqui, tá? Eu posso ligar essa chave aqui, tá? Tenho 4 lâmpadas, cada uma tem a mesma resistência, 2 ohms, tá? Todas têm a mesma resistência, ótimo. Essas duas aqui, ó, eu consigo identificar que elas estão em paralelo, ó, tá? Essas duas aqui estão em paralelo, tá? Agora, e as outras? Está em série? Bem, tem uma super dica infalível aqui para saber quem está em série. Vou imaginar a corrente elétrica saindo da bateria, tá? Saindo da bateria. Sai uma corrente aqui e eu saí do lugar certo, hein? Porque sai do polo positivo. Sai uma corrente aqui. Fechei a chave. Fechei a chave, por isso que ela saiu, né? Beleza, então passa uma corrente aqui. Não sei de quanto ainda não, tá, gente? Sai uma corrente aqui. Passa nessa primeira lâmpada. Beleza. Chega aqui, essa corrente ela divide bonitinho, por quê? Ela olha para cima tem 2 ohms, olha para baixo tem 2 ohms. Ué, a resistência é a mesma. Então eu não sei qual que é a corrente não, galera, por enquanto. Então, mas eu sei que ela vai dividir. Metade da corrente vai passar para cima, metade vai para baixo. Gente, como a corrente que está passando nessa primeira lâmpada aqui é I, e nessas lâmpadas do meio já não é I mais, então elas não estão em série, tá? Você não pode pegar essa daqui e falar que ela está em série com alguém que não. Tá? Ela é diferente das três. Aqui a gente resolve uma coisa de cada vez, tá, gente? Um problema de cada vez. Beleza. Aí subiu uma correntezinha para cá, desceu uma correntezinha para cá. Depois aqui elas juntam de novo, né? Junta as duas de novo. Volta a CI. Volta a CI, passa na última lâmpada. Olha só, a corrente que passa em A é igualzinha à corrente que passa em D. Ok? Se é a mesma corrente, beleza, passou fraca, zerada, não tem energia nenhuma mais, tá? Ela saiu com 3 volts daqui de energia, vamos pensar assim, e volta zerada, porque ela volta no polo negativo, né? Ela sai no positivo com energia e volta zerada. Beleza. Então ela voltou zerada aqui. Gente, como A tem a mesma corrente de D, eu posso falar que essas duas aqui, elas estão em série. Em série. Então, essas duas, se eu quiser somar, eu posso somar já. Beleza? Posso somar. Aí o link vai cair, vocês vão retornar no mesmo link aí, tá? Acho que ficar dando um intervalo vai ficar só mais longa a aula de vocês e consumir a tarde toda, né? São quantas aulas, Carlos? Uai, vamos lá então. Então esse aqui fecha bem o conteúdo, tá? Que ele fala dos dois. Como eu já identifiquei que tem uma corrente I, passou aqui ela dividiu, então eu não posso comparar essa D com essas outras B e C aqui. Mas aí elas juntam de novo e passa por A. Beleza. Quando passa por A, então eu identifiquei que a corrente que passa em A é a mesma de D. Eu acho que essa é a melhor dica que tem, melhor argumento que tem. Por quê? Você não tem que ver que está uma do lado da outra para saber que estão em série. Estar em série é ter a mesma corrente passando por elas. Tá? É isso que significa, na verdade, estar em série. E paralelo é quando divide. Então eu já identifiquei que a corrente que passa. Eu vou colocar diferente. Eu sei que as lâmpadas são idênticas, aí passou corrente diferente. Mas só para a dica aqui ficar bem feita,
E quando as correntes são diferentes, vou colocar no geral assim, ó, né? Uma corrente 1 é diferente da corrente 2, está em... Aqui eu sei que a corrente que passa em B é igual a que passa em C, mas é diferente das demais, tá? Então, essas duas aqui, B e C, estão em paralelo. Beleza? Estão em paralelo. Tá ok, gente? Eu sei que não é fácil, vocês já estão cansados, mas vai ficar menos cansativo o futuro aí se a gente entender isso aqui melhor. Então, eu já identifiquei que B está em paralelo com... Opa. B está em paralelo com C. Agora tá, beleza. Está em paralelo. Vamos colocar macete assim. Está em paralelo. Bem, se está em paralelo, ok? A doença, né? Não consigo fazer tudo. Se está em paralelo, agora o negócio é o seguinte: eu sei que quando está em série eu somo, quando está em paralelo eu somo, só que eu somo o inverso. Então, por onde que eu começo aqui? Eu vou resumir isso aqui, tá? Deixa eu abrir espaço aqui. Eu vou resumir isso aqui, beleza? Em... Vou resumir isso aqui um pouco, tá? Como? Eu vou deixar essas lâmpadas aqui do lado e vou resolver a do meio primeiro, tá? Eu vou entender que as do meio aqui, elas estão em paralelo. Então, eu vou resolver. Quando está em paralelo e são iguais, gente, eu posso pegar e fazer isso aqui, opa. Eu posso pegar e fazer o seguinte, opa. Elas estão em paralelo, então vai ser RP. Como elas são iguais, R dividido por 2. Ou então você faz lá 1 sobre R é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, enfim. Você pega uma resistência de 2 ohms e divide os 2 ohms por 2. Pronto. Esses 2 ohms aqui, esses 2 ohms aqui embaixo viraram um só. Tá certo? Então a resistência total daquele pedacinho ali, tá? É de 1 ohm. Naquele trecho ali, AB mais AC que deu isso, tá? O que que significa isso? Eu vou desenhar o circuito de novo, tá? Eu vou desenhar o circuito de novo. Só que no lugar dessas duas em paralelo, eu vou colocar uma só, tá? Vou colocar uma só que eu juntei as duas, elas viraram uma só agora. Então, A, deixa A do jeito que tá. Só que eu não vou desenhar a lâmpada, não. Pra vocês ir familiarizando, eu vou desenhar a resistência, a mesma coisa, R, tá? R de 2 ohms, tá? Depois eu escrevo R aí. Essa daqui eu juntei. Essa daqui é a A, tá certo? Ela tem 2 ohms, tá certo? E essa daqui eu juntei. No lugar dela eu vou colocar uma só, mas que equivale a ela. Então, eu juntei. Essa aí foi a BC. Agora, é como se no lugar dela tivesse apenas um ohm. Tá certo? Beleza. E do lado de cá eu deixei a D sem ninguém mexer. Deixa a D quietinha. Não mexi na A, não mexi na D. E aqui tem 2 ohms. E coitado do Robson tá aqui esperando. Beleza. Isso aqui tá ligado na bateria. Vamos ligar isso aqui na bateria então. Polo negativo aqui e o positivo grandão aqui. Aí tem uma chave aqui, tá, tudo bem, só pra você, né? Tem uma chave aqui que eu já tinha ligado essa chave, tal. Beleza. Aí vai lá e fecha o circuito. Até aí tudo bem, gente? O que eu fiz? Agora tá fácil, porque eu juntei as duas que estavam em paralelo, agora tem 3 aqui, em série. A corrente que passa aqui, nenhuma agora, passa nas outras, tá? Passa nas outras. A corrente que passa em uma agora, passa nas outras. E essa aqui é minha bateria de 3 volts. Sendo esse aqui o polo positivo e esse aqui o negativo. Tudo bem? Então, agora tá fácil. Resistência em série. Como é que eu faço? Só somo. Somo todo mundo aqui, ó. Ok? Agora eu somei todo mundo, quando está em série, deu 5 ohms. Então minha resistência agora em série é de 5 ohms. Tá certo? Ferradurazinha, tem hora que sai errado. Então tá aí. Resistência total agora. Por que é a total?
Porque se eu redesenhar esse circuito agora, eu devo substituir essas três por uma só que de 5 ohms. É a mesma, tem o mesmo efeito das de cima. Então esse aqui é o polo menor, polo maior e o meu circuito. Vocês já entenderam, não precisa da chave não, né? Então, eu vou substituir aquelas. Eu substituí essas duas por uma e agora as três por uma só. Só que uma de 5 e aqui é 3 volts, e aqui é 5 ohms. Ou seja, essa aqui de 5 ohms tem o mesmo efeito que tudo isso aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui. Na verdade, é o cálculo que a CEMIG faz, ela faz o cálculo da resistência toda na sua casa. Então, como é que você faz agora? VRI, para saber qual que é a corrente. Qual que é a voltagem? 3. Qual que é a resistência equivalente? 5 vezes I. Então, minha corrente aqui, minha corrente total, vai ser quanto? 3 dividido por 5, 0,6 amperes. Então vocês viram o que eu tenho que fazer e aí a gente encerra a teoria e fica na próxima aula, então, só na parte de exercício. Beleza? Eu peguei esses dois aqui, juntei porque eles eram em paralelo, tá? Aí virou uma só de 1 ohm só. Eu peguei uma e dividi por 2. Eu posso fazer isso quando elas são iguais. Senão eu teria que fazer 1 sobre RP, mais 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, tá ok? Ia ficar 1, né? Ia ficar 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, ia dar isso aí. Meio mais meio, né? Beleza, juntei essas duas por 1, coloquei uma no lugar e é equivalente a ela. 1. Aí sobraram 3. Agora eu faço uma nova análise. Tudo em série. Beleza? As tá em série é fácil, é só somar. Somei. Depois que eu somo, eu jogo VRI. Tá ok? Eu somo, eu jogo no VRI. E acho a corrente total. Essa daqui é a minha corrente total. Ou seja, como se o meu circuito tivesse, tá? É como se o meu circuito tivesse o quê? Uma resistência só de 5 ohms, ligado na mesma bateria de sempre, e aí ela precisa de uma corrente circulando aqui, passeando aqui, de 0,6 amperes. Tudo bem, galera? Dúvidas? Beleza? Bem, então fica assim. Fica a parte teórica, foi dada então, né? A circuitos em série, circuitos em paralelo e circuito misto, tá? Reunir as principais características de cada um deles aí, no série e do paralelo, né? O misto aí é só resolvendo mesmo. E aí a próxima aula ficaremos só com o quê? Aplicações, tá? Isso aqui mesmo, aplicaçãozinha, questãozinha lá, sua, do seu material. Aí eu reproduzi, eu criei, questão 3 aqui, ó, tá? Questão 3, circuitozinho com duas lâmpadas em série e uma aqui em paralelo. Eu fui lá, peguei o aplicativozinho, tá? E criei um softwarezinho, não, um softwarezinho nada, né? Criei uma rotinazinha lá com aquela situação daquela questão lá, tá? Fui lá em corrente elétrica, tá? Questão 3 tá aqui, ó. Olha lá, as duas lâmpadas em série e as duas em série entre si, né? E as duas juntas, tá? Isso aqui é como se eu olhasse para essas duas lâmpadas e enxergasse uma só. Aí esse conjunto aqui está em série, em paralelo com a de cima, beleza? Aí aqui eu vou analisar tudo que a questão está me pedindo aqui. Eu vou analisar baseado nisso aqui. Eu vou ligar essas lâmpadas aqui nesse circuito para ver o que, essas pilhas, perdão, nesse circuito aqui para ver o que, que acontece. Aí eu vou fazer essa ligação, vou analisar o brilho de cada uma delas, ok? Vou tacar aqui, ó, vou fazer a ligação aqui, ó, ligar isso aqui, tá certo? Opa, liguei na lâmpada errada, na pilha errada. Então, vou jogar aqui, vou juntar isso aqui aí, ó. Será que elas têm o mesmo brilho, tá? Será que se eu tirar uma do circuito aqui, é, tirar uma do circuito aqui, aumenta quem que vai parar, quem que aumenta, a outra aumenta o brilho ou não aumenta, tá? Se eu voltar com a lâmpadazinha aqui, ó, o que que aconteceu com o brilho de cada uma? Então, vou fazer essas análises aqui, tranquilos?
Bem, por hoje é só. A próxima aula começamos exatamente nesse slide aqui, ó, tá? Que é só aplicações, só questões do material de vocês. Tranquilos? E questões essas que eu vou selecionar algumas para tarefa na plataforma. Beleza? Então, fica meu abraço e até mais.